Muito boa noite, igreja. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir aí? Eu acho que não. Quem está me ouvindo aí, abaixa a mão. Tá bom, tá todo mundo me ouvindo. Eu fico feliz de estar aqui novamente. Tô vendo que continua crescendo, apesar do friozinho. Tantinho de criança que tem ali. Eu quero que você, que não está chorando, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. O Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E eu convido você a fazer a leitura comigo dos primeiros versos. Depois nós vamos voltar um pouquinho mais neste capítulo. Lucas capítulo 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Vamos parar por aqui por enquanto e vamos fazer mais uma oração. Eu te louvo, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem a nos falar, por tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Te louvo pela sua palavra, Deus, pelo teu Espírito. Nos dirige no nosso dia a dia, no decorrer da nossa caminhada aqui nessa terra. Abençoe a sua igreja, Pai. Nos ajude a compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja de nós, para que a nossa vida possa ser cada vez mais transformada e mais parecida contigo, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de lançar nossos louvores diante do Senhor e que agora, Pai, o Senhor esteja falando conosco. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o convite. Pergunto para você, qual seria um convite que você não conseguiria negar? Pense em alguma coisa que alguém te convidaria que seria impossível de negar. É muito bom quando nós recebemos algum tipo de convite. O último grande convite que nós recebemos foi do casamento do Felipe e da Gabi. Nós fomos com muita alegria, uma festa maravilhosa, foi gostoso. E é gostoso ser convidado, a gente se sente mais importante. Mas não é só grandes convites que nós recebemos convites todos os dias, de várias maneiras. Essa semana, na quinta-feira, saindo do culto, eu tive que negar um convite que foi difícil para mim. O Rafa e a Thalita me convidaram para ir comer um lanche, e quem me conhece, falar que não vou comer um lanche é complicado. Eu falei não, agora não dá e tal. Mas qual seria um convite para você que seria difícil de negar?
Fala, poxa, se me convidar para isso aqui é complicado. E eu quero falar com vocês hoje sobre um convite muito especial que está sendo feito nesse texto aqui. Na verdade, o texto ele dá início com uma jogada dos fariseus. Jesus vai comer na casa de um dos fariseus, o texto diz que era um fariseu muito importante, e quando ele chega lá, uma cena estava montada. Talvez quem não lê, não percebe exatamente o que está acontecendo, mas havia uma cilada ali pronta para Jesus. Quando ele entra, havia vários convidados para comer junto com o fariseu, junto com Jesus, e também entre eles havia um homem doente. Mas qual que é o problema disso tudo? O versículo 1 já nos dá uma pista de como estava o clima da cena. No finalzinho do versículo diz que os fariseus o observaram-no atentamente. Eles estavam observando para ver se Jesus cometia algum tipo de erro. Quem não lê a Bíblia frequentemente, ou não percebe de algumas formas, pensa que muitas vezes, quando nós estamos falando sobre Jesus e os fariseus, que esse relacionamento, todos os tempos, ele foi ruim. Mas, na verdade, não foi sempre assim. No início do ministério de Jesus, quando ele começou o seu ministério, havia uma divisão entre os fariseus. Alguns deles viam Jesus como uma grande ameaça, porém outros o viam como alguém que poderia ser um grande aliado, alguém que eles deveriam conquistar antes dos saduceus conquistarem. Tanto que no próprio de Lucas, no capítulo 7, nós vemos Jesus comendo com outro fariseu, na casa de outro fariseu. E isso acontece algumas vezes. Mas agora a cena está diferente. E quanto mais o tempo foi passando e Jesus foi ensinando, foi mostrando as verdades de Deus para aqueles homens, o relacionamento deles começou a ficar um pouco diferente. O que começou de uma maneira amistosa, terminou com um crucifica-o. Porque Jesus mostrou para eles o erro do coração deles. E quando nós vimos aqui nessa cena, eles estavam querendo observar que se Jesus iria cometer algum tipo de erro. Mas que tipo de erro seria esse? Jesus entra na casa, imagina você, Jesus entrando na casa do fariseu, e as pessoas lá sentadas para comer com ele, e de repente no meio da roda tem um homem, essa Bíblia nossa diz que estava inchado, né? A corrigida diz que ele estava hidrópico, com hidropsia. Essa é uma doença rara que ela faz com que a pessoa retenha os líquidos do corpo, né? Hidropsia. Não procure isso na internet porque a cena é feia, eu já procurei. Não faça isso. Mas o problema não era a cena feia ali, mas o que isso queria dizer? Quando Jesus entrou, olhou aquela cena feita e aquele homem doente ali, o que aquele doente estava fazendo ali no meio deles? Temos dois problemas aqui. Primeiro, nenhum doente comia com pessoas que não estavam doentes. Ele sempre era separado dos demais para que aqueles que estavam sem doença nenhuma pudessem não pegar aquela doença. Então sempre aquele que estava doente era separado. Segundo, era um sábado. E qual que é o problema desse? Os fariseus, eles guardavam o sábado de maneira extrema. Não faziam nada. Eles queriam pegar Jesus, porque uma semana antes, dentro da sinagoga, nós podemos ver isso no capítulo anterior, Jesus estava ensinando ali e ele cura uma mulher que estava com espírito de enfermidade há 18 anos. E quando ele cura aquela mulher, aqueles que estavam observando ficaram muito felizes, deram glória a Deus. A mulher ficou curada. Foi isso que aconteceu? Não. No versículo 14 do capítulo 13, diz que quando Jesus curou aquela mulher, os fariseus ficaram indignados. Como assim vai curar a mulher no sábado? Poxa, mas ela estava há 18 anos com aquela enfermidade. Que custava ficar mais um dia, né? Curava ela no domingo. Mas se ela morrer, é problema dela, mas no sábado eu não posso fazer nada. E agora, tudo arquitetado, tudo montado para pegar Jesus, porque quando ele chegasse lá e via um homem doente no sábado, e aí Jesus? Vai curar novamente no sábado? Ou vai se redimir diante de nós aqui e falar, poxa, é verdade, semana passada eu errei, então me desculpe, eu não vou curar você. E inclusive sai aqui do nosso meio, porque nós não podemos ficar com pessoas impuras. Eles esperavam, de alguma forma, que Jesus entrasse para o lado deles e falasse, realmente, é assim que faz, é assim como vocês estão fazendo.
E aí Jesus olha aquela cena, aquele homem doente no meio deles, eu imagino, coitado do homem, não tinha nada a ver com a história, mas estava ali. E aí Jesus olha para todos os convidados e fala, gente, aí, eu posso ou não posso, é permitido ou não permitido curar no sábado? Ninguém se ousa responder. Por que isso acontece? Porque eles sabiam que eles não cumpriam a lei totalmente. Qualquer coisa que eles falassem ali, Jesus poderia responder e mostrar o erro deles. E aí Jesus vai e cura aquele homem, manda aquele homem embora, e Jesus começa a dar algumas lições para aqueles que estavam ali observando. E eles continuavam ouvindo Jesus, ainda tinham um apreço por Jesus pelos ensinamentos de Jesus. E Jesus começa a falar sobre humildade, sobre, não senta nos lugares mais altos, vai nos lugares mais humildes. Vocês que se acham tão grandes, cuidado. Não somente isso, mas cuide daqueles que são os mais pobres, os que têm mais necessidade, dos aleijados, dos pobres. Enquanto Jesus está dizendo todos esses ensinamentos, nós vamos percebendo que os fariseus, eles ainda mantinham essa coisa de, mas isso aqui não é para a gente, isso aqui é para os outros, nós estamos num nível maior, porque nós não precisamos de um convite de Deus. Deus já nos escolheu como o povo dele e agora nós estamos tranquilos. E aí Jesus entra numa parábola, que eu chamo essa parábola de O Convite. E eu quero que você continue lendo comigo o capítulo 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, 15. Diz assim, Ao ouvir isso, tudo aquilo que Jesus disse, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Não precisa de pobre. Feliz é aquele que comer no reino de Deus. Versículo 16. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo para experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos evalados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos entrar um pouquinho nessa história. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei um pouco preocupado. Um homem, um senhor, prepara um banquete, uma festa, uma grande festa. E aí ele fala assim, vai na casa dos meus convidados e fala para eles que eu vou fazer um banquete e tudo mais. E quando o servo vai e pergunta para as pessoas sobre o banquete do Senhor, o pessoal diz, para mim não vai dar para ir, eu tenho umas coisas para fazer, eu tenho outras coisas para resolver. E quando o senhor que ia fazer o banquete fica sabendo disso, ele fala assim, então faz o seguinte, chama o pessoal da rua, chama os pobres, os aleijados, os mancos, e eu vou fazer festa com eles. E aqueles que eu convidei, eles não vão participar mais do meu banquete, nunca mais. Quando eu li isso, eu fiquei indignado. Você imagina, vamos pensar que o pastor Dias vai fazer uma festa, e aí ele convida o pessoal. E aí o Du fala assim, não tem como eu ir. Então nunca mais chama aquele cara lá, nunca mais vai comer comigo, nunca mais vai na minha casa. Parece meio rude, meio duro, meio grosseiro, não parece? Mas essa história, ela nos dá um conhecimento um pouco mais profundo. Nós estamos falando aqui não apenas de um convite para um banquete, mas do convite. Talvez
os fariseus, naquele mesmo momento, eles entenderam, eles compreenderam o que Jesus estava dizendo com aquela parábola, mas muitos de nós não entendemos, porque nós não temos uma noção do contexto histórico e daquilo que estava acontecendo naquele momento. Há muitos costumes no Oriente Médio que são diferentes do nosso, que quando nós observamos parece um pouco estranho para a gente. Não somente isso, mas não é apenas uma questão cultural, mas também uma questão geográfica. Onde está o nosso país e onde está localizado toda essa cena que está acontecendo. Ao contrário do nosso país, nosso Brasil brasileiro, onde há abundância de comida, e provavelmente muitos de nós aqui jogou algum tipo de comida fora essa semana, seja porque sobrou um pedaço de pizza, seja porque estragou uma fruta, mas jogou alguma coisa de comida fora. Ainda no interior do país, há aquela cultura de que nós temos que ter comida em fartura. Quem morou nessa tuba sabe, né? Não, tem que comer para sobrar. Vamos comer para sobrar. Ou até mesmo chega na época do Natal, né? A gente faz aquela mesa assim que tem comida para um mês. E aí o negócio aqui é sobrar. Tem comida em fartura. Ao contrário disso tudo, na cultura do Oriente Médio, naquela região, não tem esse tipo de fartura. Não tem essa coisa de sobrar comida. Não pode sobrar comida. Eles cuidam, eles criam animais para alimentação de médio e pequeno porte. Por quê? Porque não há alimento para animais de grande porte. Comer carne vermelha, como nós comemos aqui, para eles é impossível. A maioria das pessoas comem no máximo 4 vezes por ano. É uma cultura diferente, é uma localização diferente. A cultura mais comum lá é que as pessoas comam em porções, então há uma porção para cada pessoa separado. É por isso que na Bíblia algumas vezes você vai ver, principalmente no Velho Testamento, falando sobre porção dobrada. Ah, porque fulano tem porção dobrada. Isso quer dizer que tem fartura, tem abundância. Poxa, mas se eu comi a minha porção e eu ainda estou com fome? Problema seu. A sua porção já foi feita. Nesse contexto, não há desperdício de comida. Não tem pessoas que deixam desperdiçar comida. Se você desperdiça comida nesse contexto, você é mal visto pela sociedade. E não é uma visão tipo, poxa, o cara desperdiçou comida, coisa feia, hein? Como a gente fala para as crianças, né? Tem que comer tudo que está no prato. Mas é muito mais do que isso. Quem desperdiça comida não se importa com o próximo, não se importa com aqueles que não têm comida, não se importa com o mundo em geral. Então é totalmente desprezível a pessoa que desperdiça comida. E isso é tão sério que se nós formos para aquela região e alguém nos convida para comer com ele, nós não podemos negar. Porque se você negar é uma ofensa muito grande para eles. Porque ele está dizendo o quê? Eu tenho pouca comida. A comida aqui é escassa. Eu quero dividir o pouco que eu tenho com você. Então você é importante para mim. Daí, dessa ideia que veio a palavra comunhão, comer com. Eu vou dividir aquilo que é importante meu com outra pessoa. Não há desperdício de comida nesse contexto. Nós não podemos negar um tipo de convite nesse contexto. Poxa, mas diante de tudo isso que eu falei, imagina agora uma pessoa fazendo uma festa, um banquete. Se eu for fazer um banquete, agora imagina, eu vou fazer um banquete, uma festa, um banquete, e eu vou chamar toda a igreja para ir nessa festa. O que acontecia para que não houvesse nenhum tipo de desperdício de comida? Eu vou fazer uma festa, então um servo meu iria na casa de cada um da igreja para convidar e para ver se você vai na festa. Então o meu servo passaria na casa do Gabriel. Gabriel, o Naninho vai fazer uma festa, tal, você vai? O Gabriel vai, gosta de uma boquinha livre, ele vai. Aí vai, passa na casa do Felipe, Felipe fala, tá bom, eu vou. Vai, passa na casa do Tiagão, vou também. Na casa do Rubão, vou também. Chega na casa da Gé, a Gé fala assim, ó, esse dia eu não vou poder. Eu tenho um compromisso, eu vou estar atarefada e eu não posso. Meu servo chegaria, pegaria a lista, riscaria o nome da Gé. Chegaria na casa do Carlão,
não vai dar para mim, não. Tá bom, risca o nome do Carlão também. Depois de tudo isso, e passar na casa de todo mundo, ele volta para mim com aquela lista. E naquela lista não está mais os nomes daqueles que disseram que não iriam. O que eu fazia? Eu pegaria o nome todos aqueles que disseram que iriam, e prepararia comida na porção daqueles que disseram que iriam, para que não sobrasse nenhum tipo de comida. Nesse texto, nesse contexto, esse primeiro convite já tinha sido feito. E quando nós vemos o versículo 17, olha comigo aí, nós entendemos o que estava acontecendo. O versículo 17 diz assim, no comecinho do versículo: na hora de começar. Na hora de começar. Ou seja, a festa já estava totalmente pronta. Já havia preparado a comida para aqueles que confirmaram a sua presença. Mas aqueles que confirmaram a sua presença, agora no texto estão falando, não vai dar mais para mim ir, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas eles já tinham confirmado a presença na festa. Você imagina o desespero? Porque neste caso, aquele que preparou o banquete, o senhor que fez a festa, no caso seria eu, ficaria mal pela sociedade. Poxa, o cara fez a festa lá e deixou sobrar um monte de comida. Era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento. Imagina que vai ter um casamento, e aí chama o pastor Justin, e o pastor Justin, 10 minutos antes, ele liga e fala assim, pessoal, eu não vou fazer o casamento, tá? Arruma outro pastor aí. Desesperador. Seria muito mais desesperador do que isso. Nesse contexto, não pode acontecer isso. E aquele senhor tinha convidado muitas pessoas, elas tinham dito que iriam para a festa, mas chegou na hora exata, não iriam. Negaram o convite que já tinham recebido. Você já recebeu o convite de Deus? Olhando agora para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, o que isso tem a ver conosco, com o nosso dia a dia? Eu creio que cada um de nós aqui já recebeu um convite de Deus. Um convite de viver uma vida diferente, de participar das bênçãos do Senhor, de se arrepender dos seus pecados. Será que todos nós aqui já recebemos esse convite? Eu creio que cada um de nós já recebemos. Não somente nós, mas quantos nesse mundo você conhece que já recebeu esse convite? E quando nós olhamos para esse mundo, quantas pessoas já receberam esse convite? Mas quantas pessoas que já receberam esse convite, que já foram convidadas a participar da mesa do Senhor, que negaram esse convite? Quantas pessoas que receberam esse convite, mas estão tão atarefadas com o seu dia a dia, com as suas coisas, com seus problemas, com as suas dificuldades, e elas acabam se esquecendo do convite? Ou quantas pessoas já receberam esse convite, mas elas não creem que esse convite é verdadeiro? Poxa, eu vejo vocês lá na igreja e tal, fazendo as coisas de Deus, mas eu não sei se isso é para mim. Eu não sei se isso funciona comigo. Eu não sei se esse convite é para mim. Elas não creem nesse convite. Ou pior ainda, quantas pessoas nós conhecemos que já receberam esse convite, mas elas deliberadamente falam, eu não quero esse convite. Eu prefiro não participar da mesa do Senhor, eu prefiro não participar do banquete de Deus, eu prefiro buscar a minha felicidade em outras coisas, eu prefiro ser feliz com a pornografia, eu prefiro ser feliz com o cigarro, eu prefiro ser feliz com a cocaína, prefiro ser feliz com a minha amada, com a novela das 10, com o Corinthians, com o Parmeira. Repare que algumas coisas que eu disse não são pecados em si, mas se essas coisas tomam o lugar de Deus, elas se tornam pecado. Quantas pessoas já receberam o convite para participar de um banquete espiritual, mas elas negaram o convite? Elas não querem. Todas essas pessoas que eu falei, elas estão perdidas. Não há outro caminho. Nós temos que ter consciência disso, de que as pessoas estão perdidas. As pessoas que não aceitam o convite de Deus, elas estão caminhando para o inferno. Não tem outro caminho. De nada adianta dizer que essas pessoas aceitaram o convite, mas vivem totalmente longe de Deus, porque não aceitaram o convite. Essas pessoas estão indo para o inferno. Não tem outro jeito.
se morrerem sem Deus, se morrerem sem aceitar o convite, essas pessoas vão para o inferno. Mas onde essas pessoas, elas se encaixam nessa parábola? Em lugar nenhum. Essa parábola não está falando sobre aqueles que não aceitaram o convite. Lembra de tudo que eu falei da pessoa do primeiro convite, que as pessoas falaram, eu vou na festa. Essas pessoas são aquelas que não aceitaram o convite. Então elas não têm nada a ver com a parábola em si. Essa parábola, ela tem muito mais a ver conosco. Com cada um que está aqui hoje. Nós que sentamos nos bancos das igrejas. Nós que dizemos que nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós que dizemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Nós que dizemos que buscamos a Deus, nós que mostramos para o mundo, para as pessoas aí fora, que nós somos evangélicos, que saímos com a Bíblia, que domingo à noite saímos arrumados para ir para a igreja. Tem a ver muito mais conosco. E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não entendemos o que é esse convite. O que quer dizer esse convite de Deus? Será que o convite de Deus é somente vir para a igreja? Eu aceitei o convite, eu vim para a igreja. Muitas vezes nós temos uma visão tão pequena sobre o convite de Deus. Nós pensamos que ser cristão é não vestir algumas coisas, não comer algumas coisas, não beber algumas coisas, não falar algumas coisas. E é só isso. Quando, na verdade, esse convite é muito mais do que isso. Esse convite fala de um compromisso com aquele que o convidou. Não somente aceitar o convite e dizer, sim, eu vou. Achei engraçado o pastor falando hoje de manhã sobre o pessoal lá da Tailândia, que a pessoa quer te agradar, então você fala, eu estou pensando em tal igreja, e a pessoa olha para você e fala, não, é maravilhoso, eu vou lá, vou. Mas ela não vai, ela só quer te agradar. E esse convite é muito mais do que estar aqui. É muito mais do que as regrinhas de que nós sempre pensamos do sim ou não. Eu posso fazer isso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. É muito mais do que isso. É um compromisso com aquele que o convidou. Será que nós temos esse compromisso? De saber que há uma porção preparada para nós e que nós devemos cumprir o compromisso que nós fizemos? O que nós vemos muitas e muitas vezes daqueles que se dizem cristãos, daqueles que dizem que buscam a Deus, que dizem que aceitaram esse convite, chega no dia do banquete, eles faltam. Chega no dia de participar das coisas de Deus, de fazer parte daquilo que Deus quer para a vida dele, eles não estão presentes, eles não estão dispostos a fazer. E o que eles fazem? O que o texto nos diz. Versículo 18. Versículo 18 diz assim, ó. Mas eles começaram, um por um, a fazer o quê? Apresentar desculpas. Apresentar desculpas. É o que muitas pessoas fazem. E olha as desculpas que eles inventaram. Ó, eu não posso ir na festa porque eu comprei uma casa, estava ouvindo o jornalzinho lá, comprei a casa por telefone, eu mandei o dinheiro online, eu nunca vi a casa, mas eu vou lá ver a casa agora. O outro fala assim, eu comprei um carro na feira do rolo, no Facebook, e aí eu depositei o dinheiro pro cara, agora eu vou lá ver o carro, eu não vi o carro ainda. O terceiro fala assim, eu estou indo me casar. Sabe o que é isso? Não só desculpas, mas desculpas esfarrapadas. Desculpas que não tem sentido nenhum. Muitas vezes as pessoas do mundo, eu espero que nós não fazemos isso, mas as pessoas do mundo, quando elas querem inventar alguma desculpa para alguma coisa, elas fazem com que a desculpa seja plausível. Eu vou mentir de alguma forma que a pessoa vai acreditar no que eu estou falando. Poxa, eu não consegui ir na sua festa porque no dia lá me deu uma dor de barriga, esse negócio não deu para mim ir. Ou então, eu estava indo, mas no meio do caminho o carro quebrou, e a gente ficou no meio da estrada, eu queria muito ir na festa, mas não teve como. Alguma desculpa que pareça verdade, mas as desculpas que mostra no texto são desculpas esfarrapadas.
Desculpas sem sentido nenhum. E quantas vezes as pessoas que estão dentro da igreja colocam desculpas totalmente esfarrapadas diante de Deus para não participar das coisas de Deus? Poxa, eu não tenho tempo. Desculpa esfarrapada. Se você tem Twitter, Facebook, WhatsApp, televisão, Sky, Netflix, se você corre na praia, se você sai para comer fora, não é tempo que te falta, é prioridades. Poxa, ninguém me dá a oportunidade. Quem disse que nós temos que servir a Deus somente na igreja? Quem disse que para servir a Deus eu tenho que ser líder de alguma coisa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho tanta coisa para fazer. Todo mundo tem. Desculpas esfarrapadas. Sabe o que isso significa? É como se você me convidasse para ir na sua festa de casamento, na festa do seu filho, e eu falasse assim, poxa, eu não fui na festa porque no meio do caminho eu estava passando assim na frente do McDonald's, deu vontade de comer um lanche, eu parei lá e comi o lanche. Eu tava muito querendo ir, mas começou o Jornal Nacional, estava tão interessante, e eu fiquei assistindo o Jornal Nacional. Nós inventamos desculpas terríveis diante de Deus, para não participar das coisas de Deus, para não fazer aquilo que Deus quer. O primeiro diz que comprou uma propriedade. Ele comprou uma propriedade e ela vê a propriedade. Ele está dizendo assim, a minha segurança, as coisas que me deixam seguras, são aqui da terra. Eu prefiro ir atrás daquilo que me traz segurança, uma propriedade. As minhas posses. O segundo disse, eu comprei uma junta de bois. Olha, o meu trabalho, a minha força, meu alimento, meu sustento é das minhas mãos. E depois eu vejo o resto. Reparem que os dois fizeram isso às cegas. Né? Eu comprei, agora eu vou lá ver. Não é isso que o mundo faz? Corre atrás das coisas, da sua segurança, das suas posses, do seu dinheiro, e totalmente às cegas. Morrem sem entender por que fizeram tudo isso na vida. O terceiro, ele fala assim, poxa, eu estou indo me casar. Quando você lê isso, você fala assim, poxa, pastor, o cara está indo casar, deixa o cara ir casar, passar a lua de mel dele. Mas repara uma coisa, lembra? Ele já tinha recebido o convite. Ele não sabia que ele ia casar? O texto original, ele nos dá uma ideia um pouco mais profunda. Não é somente eu estou trocando Deus pela pessoa amada. Mas o texto original, ele nos dá uma ideia da palavra de núpcias. E eu estou contraindo núpcias. Outro detalhe é que nesse contexto, nesse momento, até hoje mesmo, muitos judeus eles não falam sobre a sua mulher em público. Eles não comentam sobre a sua esposa para outras pessoas, seus atos com a sua esposa. Às vezes elas nem cumprimentam as pessoas, nem saem de casa. Então esse homem está querendo dizer assim, eu estou contraindo um ato sexual com alguém que não é minha esposa. Senhor, eu estou indo pecar, dá licença? Não vou na festa não, porque eu estou indo pecar. E quantas vezes nós, em vez de participarmos das coisas de Deus, em vez de viver o nosso dia com a palavra de Deus, em vez de inventar desculpas, eu sou nervoso mesmo, eu sou sempre assim. Eu sou fleumático, eu não tenho atitude, sabe? Em vez de inventar esse tipo de desculpas, em vez de escolher o pecado, dizer, Senhor, eu aceitei o convite e agora eu vou cumprir esse convite. Eu vou fazer parte desse banquete. Você já recebeu o convite? Já aceitou esse convite? Então agora é a hora de assumir o compromisso com aquele que fez o convite para você. Essa semana que passou agora, eu estava pensando, quando trabalhando à noite, né, direto, a gente começa a pensar, imaginar algumas coisas. Passou a ceia, eu trabalhando, eu fico chateado demais quando eu não posso estar na ceia, porque é algo muito importante participar da mesa do Senhor. E trabalhando, pensando, poxa, e aí eu começo a viajar um pouquinho, né? Poxa, quando a gente começar a fazer ceia lá no CJ,
Vou dar a ideia, pastor Dias, de a gente fazer alguns dias a ceia sem avisar nada. Tá tendo culto aqui, não, acabar o culto. Agora não vamos participar da ceia do Senhor. Eu já pensei nas desculpas das pessoas, né? Porque você tem que já ter argumento já para se alguém falar alguma coisa, você vai falar, não, mas... Aí imaginei as desculpas, né? Poxa, mas tem que avisar antes a ceia, porque as pessoas têm que vir para a igreja na ceia. Espera aí, se não for ceia, não precisa vir? O convite muda? Se é ceia, então vai estar cheia agora, os membros vêm. Se não é ceia, então não precisa ir, não. É o mesmo convite. O convite é o compromisso com aquele que te chamou. Ah, mas não é só isso, pastor. Tem a preparação, né? A gente tem que se preparar. A Bíblia fala examinar o homem a si mesmo. E eu não preciso me examinar dia a dia. Eu não preciso me manter puro, me manter santo no dia a dia. Mesma coisa eu falar assim, ó, semana agora eu vou pregar, essa semana eu mantenho santo. Semana que vem eu não vou pregar, então agora eu estou tranquilo. Nós devemos manter esse compromisso com aquele que nos chamou para sempre. Será que nós mantemos esse compromisso com o convite que já fizeram para nós? Eu vi uma história muito interessante essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Um rapaz contando uma história. É como se a filha dele chegasse e ele falasse assim, filha, vai arrumar o seu quarto. E ela sai da presença dele, ela vai no quarto e ela volta. Ela fala assim, sabe, pai, eu estava pensando uma coisa. Vai arrumar o seu quarto. Vai arrumar o seu quarto. Tá aí, boa. E aí, um dia depois ela volta, pai, olha só, vai arrumar o seu quarto. Decorei, o que o senhor me falou. Olha, filha, que legal, decorou? Decorei. Você já arrumou o seu quarto? Não, ainda não arrumei. Mas decorei já, vai arrumar o seu quarto. E aí depois ela volta e fala, pai, eu juntei as pessoas lá na escola e eu falei para todos eles que nós devemos arrumar o quarto, foi uma coisa maravilhosa. Olha, que legal. Você já arrumou o seu quarto? Ah, pai, ainda não deu tempo, pai. Eu estou preparando aqui os meus estudos para o nosso grupo e nós vamos falar sobre arrumar o quarto. Vai ser muito bom. E aí, um tempo depois ela volta, pai, eu fiz umas músicas para arrumar o quarto. Nós fizemos várias músicas, vai arrumar o quarto, nós devemos arrumar o quarto. Isso é muito importante. Legal, filho. Mas você já arrumou o quarto? Não, pai, ainda não arrumei. Sabe qual é muitas vezes o problema nosso? É que nós sabemos arrumar o quarto em grego, em hebraico, sabemos o contexto histórico de arrumar o quarto, nós sabemos métodos para arrumar o quarto, mas será que nós estamos arrumando o quarto? Será que nosso dia a dia, esse compromisso que nós temos com aquele que nos chamou, será que ele é real? Será que eu assumo o compromisso não é com o pastor, não é com o pastor, é com ele? De todos os dias, arrumar o quarto, arrumar a minha vida, me manter santo, me manter puro, ler a palavra, orar, estar próximo dele, cumprir os seus mandamentos, que isso seja real na nossa vida. Vamos respeitar esse convite. O texto nos diz que depois que esses homens inventaram desculpas para não ir ao banquete, o Senhor disse, então agora nós vamos chamar os aleijados, os mancos. Os judeus entenderam. Poxa, agora não é mais a gente, vai ser outras pessoas. Mas quem sabe para nós, esse não seja o último convite. E Deus está falando assim, eu estou te chamando para você levar isso a sério. Porque amanhã eu posso não te chamar mais. No final da parábola fala assim, eles não vão mais participar do meu banquete. E que isso seja realidade para nós. Eu ouvi um testemunho de um rapaz falando sobre... estava lá no Oriente Médio e tal, e o pessoal chamou ele para comer, e ele falou assim, e se eu falar para você que eu não vou comer com você? O rapaz olhou para ele assim, assustado. Ele falou, é sério? Ele falou, é sério. E se eu recusar de comer com você? O rapaz falou assim, então quer dizer que você me odeia. E se nós recusarmos a participar das coisas de Deus?
E se nós nos recusarmos de viver essa vida de santidade, de não só assumir o compromisso de levantar a mão e dizer eu sou de Jesus, de vir à igreja, mas assumir esse compromisso verdadeiro com aquele que nos chamou. Isso quer dizer o quê? Vamos orar? Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu te agradeço, Deus, muito mais porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor fez um convite para cada um aqui, Pai, de estar junto do Senhor, de participar das coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, nós sabemos que esse chamado, esse convite, nos requer atenção, de manter compromisso com o Senhor, Pai. Não deixar que as coisas do mundo, que as nossas tarefas, que os nossos afazeres nos tirem do caminho, mas que nós estejamos prontos a qualquer momento estar próximos do Senhor. Não nos permita, Pai, aceitar esse convite e não ter um compromisso contigo. Que essa igreja, Pai, seja totalmente compromissada com o Senhor. Que nosso coração possa estar voltado a Ti, Pai. Voltar a Te honrar e a Te louvar, não com os nossos lábios, Pai, mas com toda a nossa vida. Ó Deus, que nós tenhamos tempo de nos comunicarmos contigo, Pai, de manter esse relacionamento com o Senhor, não somente nos domingos, mas todos os dias. E que isso possa ser realidade para nós, Pai. Eu te agradeço por essa noite. Abençoe cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. E eu convido você. Vamos ficar de pé. Se você não recebeu o convite ainda, eu faço esse convite para você. De que um dia Jesus se importou contigo e Ele observou todos os seus pecados, os seus erros, e Ele assumiu a sua culpa na cruz do Calvário. Para que hoje nós pudéssemos ter a chance de arrepender dos nossos pecados, viver uma vida santa e crer que Ele tomou o nosso lugar. Se você quer aceitar esse convite hoje, vem aqui à frente, fale com Deus, fale comigo, fale com o pastor Justin. Nós estamos dispostos a te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas se você já aceitou esse convite, eu faço outro convite para você. O mesmo convite que o Senhor fez na festa, de assumir um verdadeiro compromisso com aquele que te chamou. De não somente vir à igreja, não somente dizer que é cristão, mas viver todos os dias próximos dele. Longe do pecado, sem arrumar desculpas para participar das coisas de Deus, sem dizer que não tem tempo, mas assumir: Deus, eu quero honrar o seu nome. Eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor fez o convite para mim. E eu vou participar daquilo que o Senhor me chamou. Enquanto nós cantamos, pense um pouquinho sobre isso. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus
nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Tudo consumado está. Tudo consumado está. Eu falei sobre hoje na internet, mas eu quero reforçar um pouquinho mais. Talvez você que já aceitou esse convite, que quer viver essa vida com Deus, você conhece muitas pessoas que ainda não aceitaram esse convite. E eu repito, pessoas que não aceitaram o convite de Deus. Pode ser a pessoa que nós mais amamos, mas se elas não aceitaram o convite de Deus, elas estão indo para o inferno. Nós precisamos passar esse convite para frente. Nós precisamos falar para as pessoas, para que elas compreendam que Deus está chamando as pessoas para uma vida melhor. Mas para que isso aconteça, cada um de nós temos que passar esse convite para frente. Que isso seja
realidade do nosso dia a dia. As pessoas que nós encontrarmos, se nós nos preocupamos com elas de verdade, nós vamos passar esse convite para frente. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo convite que o Senhor fez para nós. Obrigado, Pai, porque o véu se rasgou e a separação, Pai, que tinha entre os homens e Deus não há mais. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque esse sacrifício, Pai, nos faz ter a oportunidade de conhecer ao Senhor, ter a oportunidade de nos livrar do inferno e ter uma morada eterna contigo, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se importa tanto conosco, ao ponto de nos confiar esse convite para as pessoas. Não somente isso, Pai, mas se importar conosco para fazer esse convite. Nós sabemos quanto o pecado é doloroso para o Senhor, mas mesmo assim, quando nós nos arrependemos, o Senhor está disposto a nos perdoar e a nos trazer uma vida de renovo. Abençoe, Pai, cada um que está aqui presente hoje, que essa noite possa continuar sendo abençoada por Ti. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Nanim. Obrigado por